mostrar para subir da escada. O pessoal já está entrando. Ô, Marcos, traz um garfo e uma faca para mim. Boa noite! Oi, Hélio, boa noite. Boa noite, pessoal. Vão chegando. O pessoal está chegando. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo todos? O pessoal está chegando. Maravilha. Fecha a tua câmera. Aqui não está bem permitido entrar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos estão me ouvindo? Estamos entrando aos pouquinhos. Fecha aí, por favor. E vem aqui ver o que está acontecendo aqui comigo. Só fecha a câmera. Não pode entrar com esse celular aqui, tem que entrar só com o link. Cadê o link que eu te mandei? Fecha. Cadê o link que eu te mandei? Aqui? Entra aqui pelo WhatsApp, por aqui, entra aqui com isso. Entrar com coisa. Eu estou com o teu administrador. Eu te mandei há pouco o link. Esse aqui. Esse aqui, então. Mas aqui, esse aqui, Então entra. Eu te mando outro convite. Entra. Eu te boto como administrador. Entra lá, que assim entra. Administrador, então, por favor. Então, qualquer coisa, tu vem aqui. O Zé tá perguntando qual é o link da sala. Peraí. Que atualmente tem considerado até o Rio de Janeiro. A Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério não informou prazo, mas disse que a ideia é ter de 30 a 50 mil exames feitos por dia quando a epidemia estiver no auge. Por causa do coronavírus, a hipótese de adiar... Pessoal, por favor, aguardem, a gente está admitindo as pessoas na sala, tá bem? A gente já está com 32 participantes. Só mais um minutinho que já já a gente vai abrir a sala aqui para a gente começar.
prefeitos e vereadores. A proposta é ele já recolhe assinaturas para a publicação de uma PEC que prorroga os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores até 2022. Da República e do governador. Então, tudo eu vou lá, só para avisar. O ministro da Saúde também se manifestou ele defendeu que o foco nesse momento é o combate à Covid-19. O problema é que o calendário eleitoral... Só mais um minutinho, pessoal. Vamos dar 5 minutos. Às 20h05 a gente inicia. Então, só mais alguns minutinhos aqui, dá oportunidade para que todos possam entrar. A gente vai autorizando a entrada aqui do pessoal. Então, algumas orientações bem importantes para vocês. Aproveito para fechar o microfone de vocês. Na telinha aí onde está aparecendo a imagem. Isso, clica no botãozinho à esquerda, fecha o microfone para não dar microfonia na sala. Ótimo. Isso. Segundo lugar, é quase imoral nós imaginarmos a utilização do fundo eleitoral. Utilizar esse fundo eleitoral no momento que o país estará em recessão. O ministro Luiz Roberto Barroso, que vai transmitir o Tribunal Superior Eleitoral da partir de maio, disse que por ano espera que tudo esteja sob controle nos próximos meses. Se não estiver, aí será o caso de se pensar em alternativas. Entre as medidas de enfrentamento ao coronavírus, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu hoje a possibilidade de corte de salários de parlamentares e uso do fundo partidário para combater a doença. A seguir, a medida provisória que flexibiliza as trabalhistas para enfrentar a crise do coronavírus. E aí, tem que ficar longe do vírus, livre de salário, então a alternativa. Era que eu tinha aqui no Jornal da Band. Ok. Para quem gosta de saber um pouco de tudo, grandes reportagens do jornal. Gente, alguém está com o microfone ligado aí. Ok. Joia. Fecha o microfone. Ok, acredito que a gente possa começar. Muito bem, gente, boa noite a todos. Bem-vindos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Nós estamos com uma sala de aula maravilhosa aqui, com muitas pessoas participando e mais gente entrando. Então, 38 pessoas, eu acho que é um número super interessante. Dar as boas-vindas para quem não nos conhece ainda, para quem nos conhece, então, tem uma excelente participação no dia de hoje. A gente vai estar contando com especialistas aqui. Fizemos uma reunião antes de estar aqui com vocês e o nosso objetivo é ajudar você, empreendedor, para quem trabalha individualmente ou para quem tem empresa, também ajudar vocês a orientá-los na questão da gestão do negócio e também orientá-los na questão da vida pessoal, profissional, como é que vai ficar tudo isso em função das notícias da economia, como é que está a reação no Brasil, fora do Brasil, essa questão toda. O tema do nosso encontro, da nossa Masterclass hoje, vai ser sobre a MP 927, que fala um pouquinho sobre as medidas que o governo tomou com relação às questões trabalhistas de empresa, essa questão como um todo, e por conta disso a gente vai ter o Dr. Marcelo, que vai estar compartilhando um pouquinho o conhecimento dele aqui junto com a gente, a respeito dessa situação e o que ele tem previsto, enfim, dentro do cenário que está se desenrolando. É um prazer estar com todos vocês aqui, novamente reforçando, para vocês poderem participar, você precisa mandar uma perguntinha pelo chat.
Aqui embaixo, na barra de baixo aqui do Zoom, você vai encontrar bate-papo, tá? Então, você clica ali no bate-papo, vai abrir uma telinha e nessa telinha você vai poder digitar. Vou dar um oi para vocês aí, só para vocês verem como é que funciona, ok? Conseguiram ver aí? O oi que eu mandei no chat? Foi? Ok. Então, aqui vocês vão poder compartilhar com as pessoas as mensagens. Então, de forma muito tranquila. Só um minuto que tem mais gente entrando. Você está conseguindo admitir as pessoas aí, Hélio? Joia. A gente está em 2 aqui na sala para poder apurar com vocês. A gente vai fazer uma apresentação geral dos mentores e conforme a gente for passando aqui a apresentação dos mentores, eles vão se apresentar, vão abrir o microfone, vão falar um pouquinho sobre a experiência profissional de cada um deles e de que forma que eles vão poder auxiliar cada um de nós aqui, porque eu também vou estar aprendendo junto com eles. Tem muita gente com uma especialidade muito importante aqui que vai o nosso grupo, né, seja imparável na crise. Tem muitas pessoas que estão trabalhando com o tema lucro na crise e a gente está trabalhando com alternativas, né? De que forma eu tenho alternativas para poder sobreviver nesse momento tão difícil que o Brasil está enfrentando. O nosso objetivo toda noite é ter um especialista, um mentor, começando hoje pela MP 927, que é o Dr. Marcelo, já ele vai estar falando um pouquinho para você sobre isso. E vai haver outros especialistas, né? Então, eu sou especialista em liderança, em gestão de equipes e tenho bastante experiência como mentora de um público que são diretores, gerentes, líderes, então tenho uma boa experiência em gestão também. Sou gestora de uma empresa, um instituto de formação e desenvolvimento humano. Trabalho há mais de 20 anos na área de desenvolvimento humano, atuo muito forte na questão comportamental. Então, a mudança comportamental para a gente se fortalecer e enfrentar esses desafios. Vamos falar sobre inteligência emocional, vamos falar sobre resiliência, vamos também falar que às vezes é importante desabafar e dizer que você não está bem naquele dia, porque não é sempre que a gente vai estar bem. Nós praticamente estamos há quase 7 dias aí em isolamento e se vocês estão se sentindo como eu também, você tem uma vontade de sair na rua que se você não tivesse em posição de isolamento, talvez você ficaria 15 dias dentro de casa sem reclamar, assistindo um filme, assistindo um seriado, mas como a gente tem essa restrição de saída, parece que fica mais difícil ainda a convivência, né, no nosso ambiente. A gente sente falta do trabalho, a gente sente falta da equipe, a gente sente a falta das nossas coisas. Finalizando aqui a minha apresentação, eu sou formada em administração de empresas, atuo na área de RH, como eu comentei com vocês, há mais de 20 anos, já atuei em gestão de RH, gestão de projetos, já fui professora de cursos de graduação, principalmente no curso de administração por um longo tempo. Hoje ministro ainda algumas disciplinas em MBAs, em especializações, mas trabalho muito forte com mentoria, com coaching executivo e desenvolvimento. Conhece um pouquinho. Quem ainda não me conhece, entra nos meus perfis aí das redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, é Alessandris Maniotto. Você vai encontrar ali bem facilmente para que vocês possam me seguir, mandar direct, mandar em solicitação de informação. É importante dizer para vocês que todos esses mentores que aqui estão, eles são mentores que vão estar trabalhando com vocês de forma gratuita, tá? Não tem ninguém aqui cobrando para participar dentro dessas masterclass de nenhum dos lados e eles vão estar totalmente disponíveis para poder ajudar vocês a passar esse momento e poder esclarecer algumas dúvidas. Então, qualquer coisa vai fazendo perguntinha aí no chat que a gente vai respondendo. Quero apresentar para vocês agora o Fred. Fred, pode abrir seu microfone aí para que você possa falar quem é você e qual vai ser a sua contribuição para o grupo. Boa noite, Ale. Boa noite a todos da sala. Em primeiro lugar, é uma alegria e uma gratidão enorme participar desse projeto nesse momento de
caos, indefinição, incerteza que a gente está vivendo. Essa atitude que a gente teve de levar informação, de levar conhecimento para vocês é louvável. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu sou Fred Rubac, eu tenho 17 anos de experiência na área de relacionamento com cliente e recursos humanos. Eu sou especialista em pessoas e comunicação. Eu sou coach também. E eu quero levar para vocês a mensagem seguinte. Nesse momento de indefinição, nesse momento de crise, como a comunicação pessoal, a sua comunicação pessoal, a comunicação da sua empresa pode ser uma oportunidade para você sair dessa crise. Esse é meu tema. Crise versus oportunidade. Essa é uma oportunidade para você. Mentira. Crise versus comunicação, desculpa. Essa é uma oportunidade para você. Então, na comunicação, como você se comunica com o seu cliente, como você se comunica se você é um profissional liberal, como você se comunica com as pessoas nesse momento. Eu espero que vocês gostem bastante. E eu fico à disposição nas minhas redes sociais. É meu nome e sobrenome, Fred Rubac, tanto no meu LinkedIn, tanto no meu Instagram. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Alê. Muito feliz em fazer parte desse grupo. Nós que agradecemos, Fred. E uma coisa bem importante para reforçar a participação do Fred nós precisamos estar super antenados com relação às formas de comunicação. A gente vai aprender a se comunicar de uma forma diferente, né? Esse isolamento, essa crise que a gente está enfrentando é uma grande oportunidade para a gente se desenvolver e aprender a usar as plataformas. Então, as plataformas online, onde a gente está perto e longe ao mesmo tempo, que é o que o momento está solicitando, né? O momento está pedindo. Então, muito obrigada, Fred. Seja muito bem-vindo com a sua especialidade em pessoas e comunicação. O Fred também trabalha numa grande organização, tem vários tipos de trabalho, uma pessoa bem renomada aí que vai poder auxiliar vocês dentro desse processo. Gratidão aí, Fred, por essa disponibilidade. Obrigado, Alê. Muito obrigado. Giovana Terra, então, especialista em experiência do cliente. Giovana, então, abrindo o microfone aí, para que você possa compartilhar um pouquinho da sua experiência e se apresentar para todos aqui presentes. É isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovana. Queria passar para vocês uma mensagem, primeiramente, de que eu também estou muito grata de estar aqui. Eu acho que num momento como esse, em que está difícil para todo mundo, você poder colaborar com o outro torna a sua vida melhor. Podem acreditar nisso. Então, eu acho que esse é o primeiro ensinamento que a gente consegue ter num grupo como esse. Então, colabore. Eu tenho 18 anos como executiva no ambiente corporativo, sempre trabalhando em áreas financeiras e comerciais. Atualmente atuo como mentora de negócios, especialista em experiência do cliente. E a minha ideia é passar para vocês que esse é um momento em que a gente precisa ser inovador. Nunca foi tão necessário que nós fôssemos inovadores. E inovação não necessariamente tem a ver com tecnologia. Inovação é a gente fazer algo de forma nova, de forma eficiente, de forma que vai trazer benefícios novos. Então, a gente vai precisar lançar mão disso, principalmente com relação à experiência dos nossos clientes. E eu estou aqui para ajudar vocês com isso. Estou totalmente à disposição, espero poder ajudá-los e também deixar uma mensagem de que em momentos muito difíceis da história, foram momentos onde nós encontramos oportunidades. Grandes inovações aconteceram em momentos difíceis, em momentos de guerra, em momentos extremamente complexos. Então, é hora da gente usar isso, tomar para a gente essa oportunidade. O que a gente vai fazer diferente? Como a gente vai reinventar a nossa vida pessoal e o nosso negócio? Eu estou aqui para ajudar. Obrigada, Giovana. É muito importante falar que a Giovana ela tem uma experiência muito grande no segmento financeiro, né? Tanto na área de bancos como na área da construção civil. Ela trabalhou numa grande incorporadora, uma das maiores incorporadoras do Brasil,
podendo contribuir aí. Eu vi que tem pessoal de imobiliárias aqui que talvez possam estar solicitando a ajuda da Giovana, uma mentora, realmente uma especialista em experiência do cliente. Ela já havia sido convidada para participar do nosso evento em abril, que infelizmente a gente precisou remarcar. A gente remarcou, a gente não cancelou, né? Então a gente vai remarcar lá para o segundo semestre, vamos definir a data, para que a gente possa estar mais perto da Giovana e ela poder contribuir. É uma pessoa muito estudiosa e vou compartilhar com vocês, assim, teve 2 mentores que vão estar aqui com a gente, que na verdade foram os grandes mentores. O IMC, ele é mais um executor para fazer as coisas acontecerem, e quando a gente fala de projetos sociais, de ajudar a sociedade, ajudar a humanidade, a gente é muito parceiro. Então, o José Mário, que logo logo vai se apresentar, e a Giovana foram as pessoas que despertaram o IMC para isso, e por conta disso a gente está com todos esses mentores à disposição de vocês nessa masterclass fantástica que a gente vai estar vendo aqui. Muito obrigada, Giovana, pela sua participação. Bem, José Mário, então, abra seu microfone aí, se apresente para todas as pessoas, um especialista em motivação e vendas. Conheço o José Mário desde 2011 para 2012, é mentor, é coach, trabalha com motivação e vendas, um dos melhores palestrantes desse país, né? E tem sangue nos olhos quando a gente fala de vendas. Então, José Mário, por favor, abra aí seu microfone e se apresente aí para a galera. Ó, galera, vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo aí? Beleza? Lembrando que bom que a Giovana mexe com dinheiro, né? Nessa recessão de grana, todo mundo já sabe quem pedir dinheiro, né? A Giovana, a Alessandra lembrou muito bem desse detalhe. Gente, e outra coisa, estava preocupada com a aglomeração, né? Tem 50 pessoas aqui dentro, isso é uma outra preocupação que a gente tem que ter, né? Mas não tem ninguém se tocando, encostando no outro, isso é legal. Eu fico feliz pela Ali, pelo IMC ter abraçado essa ideia. E lembrando que eu e a Giovana somos carioca, né? O carioca é meio sangue no olho. E eu estou preocupado com a Alessandra, porque a Alessandra, há muito tempo dentro de casa, você está cada dia mais branca. E se o sol faz necessário aí, isso preocupa bastante. É só para descontrair um pouquinho, gente, que a gente fica Pode deixar. Mário, motivação, né? Palestrante motivacional debochado, na verdade. Mas vamos lá. Porque a gente fica tanto tempo dentro de casa que quando você está na sala com tanta gente, você se sente assim na sociedade de volta, inserido na sociedade, né? Então, assim, se ninguém aprender nada, pelo menos tá vendo gente, tá se sentindo numa festa. Brincando, gente. Então, assim, o momento é sério, mas a gente precisa tá fazendo do limão a nossa limonada. Eu acho isso muito legal, isso muito bacana. Sou grato por ter tantas pessoas legais aí, especialistas no que fazem, e aí cedendo um pouco do seu tempo, um pouco da sua experiência, dividindo. Eu já trabalho há bastante tempo com palestra, com treinamento. Minha área é motivação e venda, né? Porque isso é o que eu sei fazer, embora eu faça tantas outras coisas, né? Eu sou mentor, sou master coach, tenho outras especializações, mas assim, eu vou ser o engraçado da sala. Quando vocês precisarem sorrir, assim, uma palhaçada, vocês pedem para abrir o microfone e, assim, eu vou estar falando. Aqui no Rio a situação está crítica, como no Brasil todo, mas estamos aí. Espero poder contribuir o máximo com vocês. De alguma forma, né? Vamos trabalhar isso que a gente está precisando, está motivado, porque num momento como esse, eu imagino que o que as pessoas precisam são de pessoas sorrindo, felizes, né? Isso é toda a diferença. Grato aí, Alessandra. Obrigado, José Mário, muito bem-vindo, né? A gente espera contar com você com ideias extremamente criativas para que você contribua aí como que essa galera começa a vender de novo, né? Porque o Brasil parou de comprar. Gente, lembrem de fechar o microfone, né? Que eu comentei com vocês para que a gente possa continuar aqui. Letícia Maciel, especialista em administração de empresas e finanças. Letícia é uma especialista financeira, vai nos ajudar a organizar as nossas contas, organizar os nossos fluxos de caixa para que a gente possa ter mais receita e poder ultrapassar esse momento difícil. Vou convidar a Letícia, então, para que você possa falar, Letícia, e trocar algumas ideias aqui com a gente. Boa noite a todos. Muito obrigada pela introdução, Alê. É um prazer muito grande participar desse projeto. Eu estou imensamente feliz de estar aqui.
É uma oportunidade única da gente conseguir contribuir, colaborar entre as pessoas, enfim, tornar esse momento um pouco mais leve. Falando um pouquinho da minha carreira, eu sou economista pela UF, eu tenho especialização em administração de empresas pela FGV e tenho especialização em finanças pelo IBMEC. E aqui a minha ideia é trazer para vocês assim um pouco dos conceitos, né, de finanças e também tentar contextualizar um pouco o cenário macroeconômico que a gente está vivendo, para a gente poder entender um pouco do que está acontecendo, a gente conseguir interpretar as informações que o governo divulga, enfim, a gente conseguir se inserir e entender ao mesmo tempo qual que é a situação do país. Também, em paralelo, a gente também cuidar das nossas finanças pessoais e, enfim, introduzir conceitos, ferramentas, o que a gente puder compartilhar com vocês. Conceitos básicos de finanças, para poder inserir um pouco da matemática financeira, enfim, da consciência financeira em vocês, para poder ajudar nesse momento de crise. Eu estou à disposição, enfim. E também peço que, se vocês queiram tratar de alguma questão mais específica, alguma dúvida muito específica, se puder colocar no chat, vai me ajudar a poder preparar o material para vocês também. Mas, de toda forma, estou à disposição e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Letícia. Muito carismática, né? Conheci você hoje pela tela, mas gostei muito do que eu já ouvi de você. Então, recomendada pela Giovana, tenho certeza que vai contribuir extremamente positivo com relação a esse grupo, né? Pessoal, bem falado o que a Letícia falou, por favor, ali no chat, coloquem os assuntos que vocês têm interesse, as perguntas que vocês querem que sejam respondidas para que a gente possa preparar, então, as nossas aulas junto com os mentores especialistas, tá? Então, não esquece de compartilhar aí qual é a tua necessidade para que a gente possa gravar tudo isso e nos prepararmos para as próximas masterclasses. Obrigada, Letícia, bem-vinda. Já começou a chegar mensagem aqui no chat. Agora, vamos ver. Hélio, sua vez. Ok, deixa eu abrir aqui. O pessoal está me vendo aqui também? Não sei se estão me vendo aqui, eu estou abrindo o microfone. Deixa o meu aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei se o pessoal está me vendo, acho que eu não estou aparecendo aqui como orador. Tá? Estou vendo. Então tá, beleza. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu queria agradecer a Alessandra também por fazer parte aqui do projeto, então, Seja Imparável na Crise. Eu sou Master Coach, sou especialista em marketing digital e vou tentar trabalhar com vocês aqui dentro com as colaborações, o que a gente pode renovar de ferramentas, de estratégias, de pensamentos, para todas as dúvidas hoje que o empresário que pode querer entrar no mercado e o que ele faz agora. Né? É muito natural que, de repente, as pessoas estejam agora tirando o pé do acelerador para ver o que acontece e provavelmente elas possam, no momento de até renovar e rever sua empresa e suas estratégias de uma maneira diferenciada, quem sabe agora buscando um outro tipo de cliente, né? E assim por diante. Então, tem muito dessa aqui da gente poder trabalhar essa questão de marketing digital, o marketing como um todo também, e já alinhando aqui, tem uma frase que os americanos... Está com eco o volume. O volume está com eco. Só um momentinho, pessoal, estou com eco aqui, um momentinho. Acho que talvez tenha que desligar o teu microfone, por favor. Ok. Tá? Continua o eco ainda, pessoal? Continua. Sim, continua o eco ainda. Só um momentinho aqui, só um momentinho, porque senão está com eco aqui, pessoal. Eu continuo ligado. É que tá oculto aqui a minha tela, não tô conseguindo mexer nela. Só um momentinho aqui. Consegue fechar meu microfone aí? Fecha, né? Só um momentinho. Aqui. Pronto, resolvido. Voltamos. Então pode ser assim mesmo, tranquilo, voltando aqui. Agora deu, né? Eu acho que agora tá tranquilo. Deixa eu ver. Então, pessoal, nós estamos continuando na questão de... Então, só para dar o alinhamento, estava falando sobre a questão de marketing, tudo também, certo?
Nós vamos, então, a ideia de poder renovar essas questões das comunicações, o marketing diferente, o marketing estratégico, e ver de uma maneira diferenciada como a gente pode se posicionar. Como a gente mesmo fala, a gente está hoje, muitas pessoas tirando o pé do acelerador, muitas estratégias de marketing agora, o digital, elas mesmo que perdem até o sentido, o custo de publicidade na web vai lá em cima, mas é uma questão muito interessante que eu vi até já seguindo alguns especialistas americanos que dizem que durante uma crise os americanos têm um lema bem interessante que é follow the money, né? Siga o dinheiro, né? Então a gente vai tentar alinhar com vocês onde é que a gente pode fazer agora algumas estratégias dentro do nosso modelo de mercado, dentro das nossas estratégias, como é que eu posso fazer as pessoas se sentirem que vê a questão de seguir o dinheiro agora, de onde que está o investimento. E se a gente olhar agora, uma das principais estratégias para todos aqui que tem a questão de conteúdo, de estratégia, é a própria questão de conteúdo na web, né? Muita gente está cada vez mais agora em casa. Então, vai ter um mercado de consumo interessante que a gente vai ter que se adaptar para, quem sabe, atender esses novos clientes. Feche seu microfone, então, Hélio. Ok. Estamos fazendo aqui, na próxima a gente troca de sala, gente, porque a gente acabou fazendo na mesma sala, então acabou dando esse pequeno conflito. Obrigada, Hélio. Então, a gente vai esperar muitas dicas aí que hoje a gente tem 2 áreas específicas que a gente vai precisar trabalhar. Trabalhar o marketing digital para se mostrar, né, na rede social, mostrar que a gente está aqui, que a gente está participando, e ao mesmo tempo a gente vai precisar trabalhar muito o comercial. Por isso, essas dicas aí do Hélio serão fundamentais para que a gente possa superar esse obstáculo. Agora, então, convidamos aqui Daiane Camargo, especialista em gestão de processos, assessora jurídica. A Daiane vai se apresentar, ela é uma especialista no segmento que ela atua e vai poder contribuir aí com todo esse grupo e com essas pessoas que estão precisando muito dessa ajuda. Daiane, por favor, fique à vontade, pode se apresentar. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e aí a gente aprender junto a superar esse momento de crise. Como foi bem falado pelos colegas, a gente está aqui no momento de se reinventar e a assessoria jurídica é muito importante. Eu tenho sentido dos nossos clientes, eu atualmente sou gerente jurídica do escritório Rebibô Advogados, também atuei muitos anos à frente do departamento jurídico da empresa RJ Cirela, no segmento imobiliário, e prevenções de crise era uma realidade, e nesse momento a gente realmente está imparável na crise, tentando se reinventar. Então, tentar utilizar toda a experiência e trocar muito com vocês. O que a gente tem falado com os colegas advogados é que a cada dia a gente está sendo surpreendido, a gente acaba de atualizar um comunicado sobre uma alteração legal aos clientes, e aí a gente vê que 5 minutos depois essa determinação já foi revogada, como hoje o Marcelo vai poder se aprofundar um pouquinho aí sobre a MP 927, sobre as questões trabalhistas. A gente acordou com esse susto hoje e durante o dia a gente estava redigindo o comunicado para os nossos clientes e a gente viu que já o nosso presidente já está voltando atrás, enfim. É uma questão de avaliando. Acho que a orientação nesse momento é realmente a negociação, é o melhor caminho, é conversar e tentando adaptar aí aos contextos da legislação e, enfim, todas as brechas legais que forem possíveis para a gente superar isso e entrar numa nova fase que a gente almeja muito que chegue logo, uma fase de superação desse momento seria o melhor resultado. Então, contem com o meu apoio, que vocês tiverem de perguntas que eu puder responder, que a gente puder avaliar junto e tentar construir soluções aí para cada empreendedor, para cada negócio, para cada futuro empresário que vai surgir nesse momento. Muito obrigada, Daiane, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui junto com a gente, tá bom? Prazer é meu. Muito bem, então agora temos o Dr. Marcelo Rebibô. Ele é especialista em direito empresarial. Vou chamar o Dr. Marcelo para ele se apresentar. E também ele é o nosso mentor de hoje, né? Ele vai falar sobre a MP 927. Então, Dr. Marcelo, fique à vontade. O microfone é seu, a sala é sua. Os mentorados estão todos aqui aguardando as informações que serão repassadas por você. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao IMC
por esse convite e a oportunidade de falar um pouquinho dessa coisa chata que é o direito, mas que é necessário e regula e nos salva nesses momentos de dificuldade. O direito não acolhe a quem dorme, né? E por isso a gente tem a necessidade de falar sobre ele. Eu sou Marcelo Rebibu, sou sócio fundador do escritório Rebibu e Advogados Associados, advogado há quase 20 anos, tenho LLM em Direito Empresarial pelo IBMEC e aceitei esse convite com muita alegria para poder colaborar com esse grupo maravilhoso de pessoas incríveis. Editada ontem pelo governo Bolsonaro e parcialmente revogada hoje, numa parte que impactaria muito aí a questão econômica do Brasil. Então, vou fazer essa explanação sobre a medida provisória 929. Gostaria de abrir aí o chat para perguntas ao final e tentar colaborar o máximo possível aí com essa questão legislativa que vem regular as nossas questões sociais e as necessidades da relação de trabalho, especificamente em relação à MP 927. Já pode começar, Lil? Você ainda vai pode começar. Não, agora é com você. Então, o que acontece? A gente vem sofrendo essa questão mundial relacionada ao coronavírus, e essa questão ela gerou um impacto econômico muito grande na sociedade, que foi a necessidade de uma quarentena até então não declarada ainda obrigatória em relação à população, mas já declarada obrigatória em relação aos serviços e ao comércio não essencial. Então, muitas questões se criaram em relação a isso, porque há uma expectativa na cadeia produtiva de uma queda de faturamento das empresas e de receita, e havia uma necessidade de se regulamentar essa questão em relação a como funcionaria esse ciclo produtivo e a questão trabalhista inerente a ele com a queda de faturamento das empresas. Pautado nisso, ontem foi editada a medida provisória 927, que regulamentou e criou vários mecanismos para conseguir manter a relação de emprego. Então, inicialmente, ela veio regulamentar o Decreto Legislativo 6 de 2020, que declarou emergência de saúde pública de importância internacional no Brasil. Tá? Essa emergência de saúde pública de importância internacional no Brasil, ela tem um significado importante de ser declarado, porque ela gera um estado de força maior dentro da questão das relações de trabalho. O que isso quer dizer para a gente no nosso dia a dia, na nossa vida? A gente consegue, através de medidas emergenciais, suspender ou parcialmente evitar a eficácia da legislação e de algumas medidas infraconstitucionais. Então, essas medidas trazidas pela MP 927, elas se sobrepõem à CLT e elas se sobrepõem às convenções coletivas de trabalho firmadas com os sindicatos. Ou seja, é um instrumento legislativo que criou uma força tamanha entre a negociação empregado e empregador, que ela só não vai estar acima da Constituição da República, mas ela vai estar acima no que ela prescreve da CLT e vai estar acima das convenções coletivas das categorias. Tá? Então, vamos para os aspectos específicos da lei e das inovações. A primeira coisa que a lei instituiu, o que já existia no nosso regulamento, na nossa regulamentação infraconstitucional, mas ela facilitou, foi a questão do teletrabalho. E quando a gente fala de teletrabalho, a gente está falando do home office popularmente conhecido, né? O teletrabalho é qualquer tipo de trabalho que é feito à distância, não necessariamente na sua casa, mas que você não tem o contato direto com a empresa. Essa medida provisória, ela facilitou que se institua dentro das empresas a questão do teletrabalho, e eu acho, nesse sentido, que ela até demorou um pouco para vir, porque muitas das pessoas já estavam em home office quando a medida foi editada ontem, e essa questão ela passou a ter vigência. O trabalho foi facilitado através da medida provisória 927, mas para que ele aconteça, a gente precisa de alguns pré-requisitos legais,
coisas que as empresas não observaram por uma questão temporal. A gente precisa de um comunicado por escrito com 48 horas de antecedência. Então, não basta o seu empregador ou a empresa lhe comunicar que você está, a partir de agora, por uma questão emergencial, em trabalho home office. Você tem que ser comunicado com 48 horas de antecedência. Esse comunicado ele tem uma função prática, que é você poder organizar o seu ambiente de trabalho. Como é que você vai, de um dia para o outro, começar a trabalhar no seu ambiente domiciliar ou outro ambiente remoto, se você não está preparado para isso, né? Essa questão da notificação, ela pode ser por escrito ou por e-mail, mas ela tem que ocorrer com 48 horas de antecedência, justamente para que as pessoas possam se preparar. A questão do teletrabalho independe de anotação na carteira de trabalho, porque antigamente a CLT previa que esse trabalho remoto tem que ser objeto de anotação e independe também de acordo coletivo. Algumas categorias, elas exigiam que fosse feito um acordo coletivo. Acordo coletivo é aquele acordo que é feito entre a empresa. E eu estou falando muito rápido, está dando para pegar, porque direito é meio chato mesmo. Está dando para entender? Sim, Marcelo. Então tá. O acordo coletivo é aquele acordo que é feito entre a empresa e o sindicato que representa os empregados. Antigamente, se instituía o home office, era obrigatório que se tivesse uma previsão nos instrumentos coletivos, o que a medida provisória 927 suprimiu de forma emergencial. Tá? E aí a gente entra numa outra questão. Bom, eu vou trabalhar em casa, a empresa mandou que eu trabalhasse em casa por uma questão de saúde pública, foi decretada emergência internacional. Como é que eu vou fazer para trabalhar em casa? A gente tem equipamentos que são necessários para que isso aconteça. Então, a gente tem 3 hipóteses, que são hipóteses do fornecimento desses insumos para o seu trabalho em home office. A primeira hipótese é a hipótese em que a empresa lhe fornece o equipamento. Tá? Então, a empresa vai lhe fornecer um equipamento e ela vai ter que elaborar um contrato de comodato desse equipamento, regulando como é que vai ser a utilização desse equipamento no seu ambiente externo. Tá? A segunda hipótese é quando o empregado possui o equipamento. Bom, eu vou trabalhar da minha casa, mas vou usar o meu computador. Eu não tenho a necessidade de levar o notebook da empresa, eu não tenho necessidade de um aparelho celular ou qualquer mecanismo de trabalho. Nessa hipótese, a medida provisória ela determinou que fosse regulamentada a utilização desse equipamento, que é pessoal do empregado, em até 30 dias. Mas por que eu preciso regulamentar a utilização desse equipamento? Porque esse equipamento vai estar a serviço da empresa. Então, ele pode sofrer qualquer tipo de dano enquanto você está desenvolvendo suas tarefas, ele pode ser invadido por um vírus, ele pode sofrer um pico de energia, e é importante para o empregado e para a empresa deixar isso regulado nesse instrumento, que deve ser firmado em no máximo 30 dias, para que essa responsabilidade do patrimônio do empregado que está sendo utilizado em favor da empresa seja bem fixada e que o empregado não tenha problemas no futuro, nem a empresa. E a outra hipótese é a hipótese onde a empresa manda o empregado para home office e o empregado não tem como trabalhar. Ele não tem nenhum mecanismo de trabalho, as ferramentas necessárias. A empresa não forneceu um computador, não forneceu os sistemas, o empregado, por sua vez, não tem essa possibilidade. Então, nesta hipótese, é uma hipótese interessante da medida provisória, o empregado fica em casa à disposição da empresa, como se trabalhando estivesse. Então, são 3 questões que são importantes de serem aventadas quando a empresa resolve instituir o home office, como forma de garantir que esse trabalho seja bem desenvolvido e atribuir as responsabilidades a quem de direito em relação a esse material. É importante a gente ressaltar que esse trabalho home office não isenta a empresa de determinados custos. Nossa, mas que custos são esses? Normalmente a empresa manda um empregado para o teletrabalho, esse trabalho remoto, porque ela tem um interesse numa diminuição de custos. Ela tem interesse numa diminuição daquele custo, que é o custo inerente ao translado, à alimentação do empregado. Mas o custo da manutenção deste trabalho é de responsabilidade da empresa. E é importante que o empregado saiba disso, é importante que ele regule isso dentro deste instrumento que vai ser firmado entre empresa e empregado. Tá? Que custos são esses, Marcelo? A gente tem custos com telefonia, com internet, com sistemas, com elétrica, custos para o desenvolvimento do trabalho.
Esse trabalho, ele remotamente, ele é um trabalho muito difícil de se quantificar em horas. Normalmente é um transferência de tarefas, porque justamente o trabalho remoto é incompatível com o controle de jornada. Mas, se dentro daquela jornada previamente estabelecida o trabalho for desenvolvido corretamente, não haverá problema. Caso esse equipamento seja utilizado fora dessa jornada, isso não vai ser computado como horas extras, é importante se sedimentar isso. Uma coisa que é muito importante nessa questão da MP 927 é que a maioria das ferramentas que ela traz, poucas são inovadoras. Uma das únicas ferramentas inovadoras que eu pude analisar é a possibilidade de se antecipar feriados. Isso realmente é uma ferramenta bem inovadora que eu nunca tinha visto precedente nenhum na legislação. Mas todas as ferramentas aqui dispostas já existiam na legislação. O que foi feito aqui foi a diminuição das exigências e a modificação de algumas regras para facilitar essa utilização dessas ferramentas. Tá? A segunda que a gente tem aqui, depois do trabalho home office, é justamente a antecipação de férias individuais. Tá? As férias, elas obedecem a alguns requisitos legais. Você, quando entra para uma empresa, você começa a desenvolver suas tarefas, suas funções, e você vai fazer isso durante um período de 12 meses, que a gente entende como, e a legislação determina como o período aquisitivo. O que é o período aquisitivo? O período aquisitivo é aquele período onde o empregado trabalha 12 meses e passa a adquirir o direito a gozar férias. Mas quando é que eu vou gozar essas férias? Essas férias devem ser gozadas no período concessivo. Qual é o período concessivo, então? Os 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Ou seja, eu entrei para a empresa, comecei a trabalhar, trabalhei durante 12 meses, passei a ser detentor ao direito de férias. Tá? Passei a ser detentor ao direito de férias. No período subsequente de 12 meses, eu posso gozar dessas férias. Qual foi a inovação da legislação? Ela possibilitou, através de um comunicado, também com 48 horas de antecedência, ao empregado, e veja bem, isso não é uma faculdade do empregado em aceitar ou não. Tá? Isso é uma opção da empresa em propor, e o empregado é obrigado a acatar essa antecipação de férias. Então, a inovação da legislação foi a possibilidade de se conceder férias, independente de ter se transcorrido todo o período aquisitivo. Então, Marcelo, eu estou trabalhando na empresa há 3 meses e eles já querem me colocar de férias. Eles podem te colocar de férias. Essas férias podem ser até o período inicial de 30 dias, mas não inferior a 5 dias. Tá? Ou seja, você não tem ainda o direito a férias, mas você já gozou, você está pagando essas férias que você teria direito no futuro com essa antecipação. Então, ela independe do período aquisitivo e ela tem um mínimo de 5 dias para ser gozada. Né? Ao término dessas férias, o que pode acontecer? Uma coisa muito surpreendente. Acho até que se eu tivesse só 3 meses de empresa, eu ia ficar muito feliz se isso acontecesse. O empregador pode te propor um novo período de férias, antecipando mais um ano. Quer dizer, isso é uma ferramenta que visa, como todas as ferramentas da MP 927, ela visa assegurar as relações de emprego e manter esse empregado com a sua carteira assinada e prestando seu labor para a empresa. Então, a empresa vai poder antecipar, independente do período aquisitivo ou não. O pagamento do terço de férias, do terço adicional de férias, ele sofreu uma inovação também, por força da legislação. Como é que isso funcionava? Antigamente, você tinha que comunicar as férias com 30 dias de antecedência e 2 dias antes do início das férias, você era obrigado a pagar 1/3 do abono de férias e antecipação do salário. Agora, isso mudou. Esse pagamento ele vai passar a ocorrer até iniciando-se, melhor dizendo, no 5º dia útil subsequente ao gozo das férias, ou seja, no mês subsequente até o 5º dia útil, se inicia o prazo para pagamento dessas férias. E, pasmem, esse prazo se encerra na primeira parcela devida da gratificação natalina. A gratificação natalina é o 13º salário. A primeira parcela devida é em 30 de novembro. Então, esse empregado que vai gozar férias agora, ele vai
gozar pelo período mínimo de 5 dias e até 30 dias, podendo ser os outros períodos antecipados, e ele vai receber esse 1/3, esse abono de férias, desde o 5º dia subsequente ao gozo das férias até a primeira parcela da contribuição natalina. Tá? Então, é a segunda inovação que a gente tem da legislação, essa facilitação da concessão de férias individuais. E aí a gente tem as férias coletivas. As férias coletivas é o que a gente vê muito em montadora de automóveis, as montadoras todas estão dando férias coletivas, e elas tinham algumas regrinhas que também foram suprimidas pela 927. É importante dizer também, gente, que todas essas regras elas são temporárias, transitórias. Tá? A partir do momento que esse estado de emergência for desconstituído, essa legislação também perde a sua eficácia e a gente passa a ter a regulamentação normal pela CLT e pelos acordos coletivos. Toda essa inovação que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, ela é uma inovação que deve ser regulada através de instrumentos particulares. É por isso que é muito importante, dentro da sua empresa, ou você como empregado, na hora de negociar essas inovações para esse período difícil que vem pela frente, você ter assessoria ou do seu departamento jurídico ou de um advogado nessa negociação de termos. Tá? Então, as férias coletivas elas podem ser dadas para todo o contingente da empresa ou determinadas pessoas ou departamentos. Não há necessidade de se colocar a empresa toda em férias coletivas, assim como não há a necessidade de se colocar todo mundo. Você pode fazer, inclusive, voltando um pouquinho no tema que eu já abordei, fazer um home office híbrido, onde essa pessoa vai trabalhar 4 dias em casa e um dia ela vai na empresa para poder consultar sistemas ou acessar informações diretamente dentro da empresa. A gente sabe que hoje esse fluxo de determinadas informações é muito complicado, ou seja, por questão de tráfego de informações, ou seja, por uma questão de sigilo também dessas informações. Então, as férias coletivas, elas também devem ser comunicadas com 48 horas de antecedência. Agora, aonde elas inovam? Antigamente, quando você dava férias coletivas, você tinha que obedecer, você poderia dar férias coletivas no máximo em 2 períodos ao longo do ano. Tá? E o mínimo dessas férias tinham que ser de 10 dias. Ou seja, eu poderia pegar toda a minha empresa e, ao longo do ano, separar em férias coletivas 2 períodos, observando o período mínimo de 10 dias em um desses 2 períodos. Né? Isso aí a lei superou, ela permite que as férias coletivas sejam dadas enquanto da vigência da medida provisória a qualquer momento, em qualquer período. Eu posso dar férias de 5 dias, depois dar férias de mais 15, depois mais 5 e depois mais 10, no transcorrer dessa questão toda ligada ao Covid-19. Então, ela facilitou a concessão das férias coletivas, porque para a empresa, ela consegue setorizar melhor as suas áreas de interesse durante a crise, ou seja, eu não consigo ter hoje uma massa de vendas atuante, porque eu sou uma pessoa do ramo do varejo, mas eu tenho que ter o meu back-office, o meu pessoal de RH trabalhando. Então, eu vou dar férias coletivas para essa massa de venda e vou manter esse pessoal back-office com o contrato de trabalho vigindo normalmente. Agora, pode ser em regime de home office, pode ser presencialmente, dependendo do interesse e da possibilidade de cada empresa em manter essa relação de emprego. Né? A outra inovação facilitadora que a gente tem foi o aproveitamento e a antecipação de feriados. Isso é uma inovação trazida pela medida provisória 927. Essa possibilidade ela não era prevista na legislação, nem na CLT, desconheço também qualquer tipo de acordo coletivo. Nós temos no escritório inúmeras empresas de vários ramos de atividade e nunca vi isso legislado em nenhum tipo de acordo ou convenção coletiva entre empresa e empregado. A antecipação de feriado ela é a possibilidade de se computar os feriados futuros e se gozar esses feriados antecipadamente. Então, como é que isso vai funcionar? Isso tem que ser feito através de um acordo escrito. Nesse acordo escrito, necessariamente deverão se escrever que feriados são esses, tá? E o empregado vai antecipar esse feriado e gozar esse feriado neste momento. No futuro, cessada a vigência da medida provisória 927, quando esses feriados vierem, o empregado vai poder laborar
vai ter que laborar na data desses feriados. Isso é uma substituição. É uma substituição que é feita e provavelmente, e aí é uma lacuna que se abriu, como é que vai ser feito o pagamento desse feriado, né? Se ele vai ser, na verdade, ele não vai ser elaborado, ele está sendo antecipado. Então, eu acredito que isso não vai ser repercutido. Determinadas questões que aparecem na legislação, a gente só consegue entender quando elas realmente são judicializadas, e aí a gente começa a ter as decisões que nos dão parâmetro para a interpretação legislativa, né? Porque nem sempre a cabeça do legislador é a cabeça do julgador, mas, a princípio, eu entendo que não haverá pagamento de horas extras, nada disso, porque esse feriado, na verdade, ele não foi elaborado, ele foi gozado antecipadamente. E no tocante à antecipação de feriados, o que é muito interessante de se observar é que a lei ela excluiu, com uma exceção de autorização prévia, os feriados religiosos. Ou seja, é uma faculdade da empresa antecipar os feriados, ela deve fazer isso com comunicação escrita, com 48 horas de antecedência, e não prescinde da aprovação do empregado, com exceção dos feriados religiosos. Caso a empresa queira também antecipar feriados religiosos, e quando eu digo feriados religiosos, eu estou falando nas esferas estadual, municipal e federal, a empresa deverá obrigatoriamente entrar num acordo junto com o seu empregado e dizer que há a anuência expressa, através de acordo escrito, que se gozará também um feriado de forma antecipada de cunho religioso. Caso o empregado se oponha, a empresa não poderá obrigar o empregado a antecipar esse feriado, somente os outros feriados normais. Tá? Outra inovação extremamente interessante que a legislação trouxe foi a facilitação do banco de horas. O banco de horas, muitos de vocês, pessoas que trabalharam em grandes corporações e que têm muito conhecimento nesse âmbito corporativo, sabem que a implementação do banco de horas é uma implementação difícil de se fazer, porque ela tem vários requisitos legais. Os requisitos legais, tais como você ter um plano de cargos e salários, a necessidade de homologação desse banco de horas, são ferramentas de proteção ao direito do trabalhador, como a contrapartida do plano de cargos e salários e como a questão da intervenção sindical como fiscalizador dessa regulamentação. Tá? O banco de horas ele foi facilitado em relação à medida provisória 927 e ele pode ser implementado pela empresa independente de planos de cargos e salários e independente de intervenção de qualquer órgão ligado ao Ministério do Trabalho ou ligado às questões sindicais. Tá? Basta que seja feito um acordo entre empregado e empregador. Esse banco de horas poderá ser instituído. O que é interessante nesse banco de horas? A legislação regrinhas, que são regras diferentes do que existem hoje. Esse banco de horas, a recuperação dessas horas futuras pela empresa, ela não poderá exceder 2 horas diárias e ela deverá ser feita no prazo máximo de 180 meses. Então, para quem é gestor de pessoas hoje e quiser instituir o banco de horas, deverá fazer por escrito, em acordo com seus funcionários ou com um funcionário específico, e deverá observar que esses créditos de horas que vão ser gerados deverão ser usufruídos durante o período máximo de 180 meses, com uma limitação diária de 2 horas. Isso é importante para que a gente não tenha... para que a gente não perca o sentido econômico desse ganho de horas nesse momento em que você precisa manter o funcionário em casa. Não adianta manter ele em casa agora e se creditar de horas que você não vai conseguir compensar no futuro. Então, o banco de horas é outra medida que foi instituída, facilitada, mas uma medida que já existia. Deve ser igualmente ajustada num instrumento particular entre empregado e empregador. A outra medida é a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Essa medida é uma medida muito interessante, porque ela afasta a necessidade dos exames médicos periódicos. Tá? Então, o empregado que for admitido ou o empregado que tiver com exames médicos... Oi? O empregado que tiver com exames médicos periódicos
agendados, essa exigência foi... Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo, todos ouvindo. Estamos ouvindo, Marcelo. A minha bateria deu um bugzinho aqui, que eu estou no iPad. Deixa eu conectar só um segundinho, por favor, aqui numa... Desculpa, gente, só um segundo. Eu estou até peço desculpa, vocês não estão vendo a minha imagem aí, que eu estou em cima da montanha. Eu estou mais ou menos pegando sinal, mas é de fumaça aqui, não é de internet. Não. Marcelo, deixa eu só te falar que tem várias perguntas aqui do pessoal, tá? Tudo bem, eu acho que depois a gente pode abrir um painel para poder responder as perguntas e assim que eu terminar a exposição, já passei da metade aqui. No final a gente abre um painel, se quiser mandar as perguntas por chat, eu estou com ele aberto aqui e vou respondendo na medida que for possível com o nosso tempo e respondendo através da sala mesmo, de forma verbal, tá? Eu vou pegar todas as perguntas agora e já vou botando elas na ordem. As que já me mandaram, o pessoal estava me mandando para mim, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa mandar de novo. Realmente um segundinho, que eu estou com 9% de bateria no iPad, eu conectei aqui um power bank, só que não está funcionando. Deixa eu só ligar na tomada. Um segundinho, por favor. Assim, hoje a gente recebeu lá no escritório, o Marcelo, enfim, passou o dia respondendo esses questionamentos trabalhistas. E eu desconectei aqui? Não, acho que não. Você está aí? Estão me vendo? Estamos te vendo. Estamos te vendo. Vou aproveitar, o Dr. Francisco, ele está aqui, presente, não está com vídeo, mas ele está em áudio. Então, enquanto o Dr. Marcelo ele está aqui organizando a questão da conexão, se o Dr. Francisco puder se apresentar, em primeiro lugar, agradecer a participação dele, né? Ele é um médico atuante nas áreas da saúde mental e medicina do trabalho, e eu sei que ele está com muito trabalho nesse momento. Então, enquanto o Marcelo está conectando aí, se o Dr. Francisco puder se apresentar para o pessoal, a gente fica muito grato. Boa noite, Alessandra. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Então é isso, gente. É um prazer participar aí junto de vocês nesse momento. É um momento que, para mim, particularmente, é histórico, porque eu estou tendo a oportunidade de atuar como médico em várias frentes nesse sentido. Para todo mundo é um momento histórico, é um momento sem precedente, é uma doença que está assolando o mundo, que está confinando as pessoas, que está afastando as pessoas do seu trabalho, das suas atividades. E eu atuo nessas frentes, né? Medicina do trabalho, fazendo toda essa gestão de saúde ocupacional, de prevenção de risco dentro das empresas, como é que o Covid vai atingir as empresas, vai atingir a economia mais do que está atingindo, né? Porque a gente já tem esse cenário todo, pensando de forma econômica, mas a gente pensar nas pessoas, o impacto também é bastante significativo. Atuo na área de saúde mental e isso está começando a aparecer ainda mais por duas razões básicas. Uma, o medo, o pânico, a preocupação com a doença e agora começando a borbulhar essa questão do isolamento social, do confinamento, de evitar o contato humano. Isso está despertando nas pessoas algumas alterações comportamentais que a gente, da área da saúde mental, vai precisar tratar. E para fechar, além disso tudo, eu estou no combate, eu estou na linha de frente, atuando em atendimento de emergência. Então você tem razão, Alessandra, quando você fala que os dias têm sido puxados, porque, curiosamente, eu atuo em áreas que eu não tenho como fugir, eu não tenho como deixar de assessorar. Todas elas estão muito interligadas, mas a iniciativa é super legal para que a gente possa ajudar a discutir os assuntos também nessas várias frentes, né? A gente pode conversar sobre o impacto disso nos negócios, a gente pode conversar sobre o impacto disso na saúde mental e como é que está funcionando esse trabalho de combate, de diagnóstico, de tratamento nas emergências. É um prazer falar com vocês, tá? Um abraço para todos.
Obrigada, Francisco. Muito obrigada mesmo. Pode ter certeza que um tema que a gente vai trazer aqui é saúde mental. Então, gratidão pela oportunidade de ter você aqui junto com a gente. A gente se sente até seguro, sabendo que você vai trazer informações mais precisas e munindo essas pessoas todas de informação. Marcelo, volto a palavra para você. Tem uma série de perguntas aqui no bate-papo. Obrigado, gente. Eu estou quase, obrigado. Estou quase terminando aqui a exposição. Se a minha conexão cair, como eu estou aqui numa área muito remota, eu retorno a entrar na sala, tá? Então, dando prosseguimento, eu estava falando sobre a suspensão nas exigências administrativas de segurança e saúde do trabalho, que é justamente essa dispensa da necessidade de se fazer os exames médicos de rotina e os admissionais. A exceção que é trazida pela lei é a necessidade de se fazer o exame médico demissional, desde que você não tenha nenhum outro exame válido junto à empresa. Se você tiver essa obrigatoriedade do exame médico demissional, ela também está superada. Tá? Outra exceção que você tem em relação a essa inovação da medida provisória 927 é que você, se indicado pelo médico, que é o médico que assessora a empresa como médico do trabalho, que determinado empregado deve, por uma questão de enfermidade grave ou por uma questão de acometimento de qualquer tipo de doença, se ele deve se submeter a esse tipo de exame, aí a empresa sim estará obrigada a proceder com um exame médico. Tá? Agora, via de regra, eles estão suspensos, com exceção do exame médico demissional, caso não haja um exame válido junto à empresa e com exceção das indicações do médico do trabalho. Outra questão interessante em relação a essa questão de suspensão das exigências administrativas de segurança do trabalho é que muitas pessoas podem tentar, nesse âmbito, ou entender que existe uma correlação entre a enfermidade Covid-19 e a relação de trabalho que ela mantém, que ela do trabalho, que ela pegou isso num deslocamento para o trabalho. Então, nesse sentido, e é um sentido muito importante, porque isso é uma questão que delimita a responsabilidade civil, nesse sentido, a lei vem esclarecer que para que seja considerada uma eventual contaminação pela enfermidade por Covid-19, o empregado, para que atribua essa responsabilidade à empresa, ele deverá demonstrar o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? O nexo de causalidade é aquela linha tênue que existe entre a função que a pessoa exerce, as atividades que ela exerceu e o mal que acometeu essa pessoa, para essa doença ser considerada uma doença ocupacional. Então, via de regra, toda vez que um funcionário ficar doente, a regra geral é não considerar isso uma doença ocupacional, e a exceção é, se comprovado que há um nexo de causalidade, ou seja, que há uma ligação entre as atividades elaboradas e a aquisição dessa enfermidade, aí sim isso será considerado uma doença ocupacional, e como doença ocupacional a empresa vai ter todo tipo de responsabilidade, assim como tem no caso de uma LER, de uma DORT, de doenças que são historicamente atribuídas às questões de trabalho e judicialmente já muito bem reconhecidas nesse sentido. Tá? Aí nós temos a questão que é a grande questão de discussão da medida provisória que ocorreu entre o dia de ontem e hoje. Ontem a medida foi editada e ela trouxe uma grande inovação, que seria a tábua de salvação de todas as empresas, e hoje o presidente, por uma influência do Sindicato dos Magistrados do Direito do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, hoje ele voltou atrás e revogou o artigo 18 da medida provisória, que previa justamente o direcionamento do trabalhador para a qualificação. O que é o direcionamento do trabalhador? Eu vou falar um pouquinho disso, apesar de estar revogado, porque era a medida mais impactante e é uma medida que ela vai ter que ser objeto de uma alternativa. E pode ser que essa alternativa passe por essa questão da suspensão do contrato de trabalho. Então, o que era essa medida prevista pela lei? A empresa, seria uma faculdade da empresa, suspender os contratos de trabalho
pelo período de até 4 meses. Suspensão do contrato de trabalho significaria que o contrato de trabalho não ia produzir nenhum dos seus efeitos, inclusive o pagamento de salário e os acessórios. Seria facultado à empresa oferecer algum tipo de benefício ao empregado. Então, eu vou fazer um acordo com o meu empregado, essa suspensão ela tem que ser por escrito, mas o empregado ele seria obrigado a aceitar, mas eu vou fazer um acordo que eu vou fornecer a esse empregado uma cesta básica e um plano de saúde durante o período de suspensão. Ou eu vou oferecer a esse empregado 20% dos rendimentos dele. E isso seria entregue pela empresa ao empregado, mas não seria, em hipótese alguma, considerada como salário, porque o contrato de trabalho estaria suspenso. E a única exigência que foi imposta como contrapartida pela medida provisória 927 é que a empresa oferecesse ao empregado um curso de qualificação, que poderia ser ministrado por pessoas da própria empresa ou por terceiros. Então, amanhã você poderia chegar ao seu trabalho, ser comunicado, essa comunicação também prescinde de 48 horas, você poderia ser comunicado que o seu contrato de trabalho está suspenso por força da medida provisória 927 durante o período de 4 meses. E durante esse período de 4 meses, você está sendo facultado, oferecido um curso de forma remota, exclusivamente de forma remota, para aprimoramento profissional. Quer dizer, quando a gente vê, não, o Bolsonaro ele tomou uma medida de revogar, é porque, na verdade, o remédio ele estava matando o paciente. Porque não adianta a gente pensar no aspecto somente do empresariado. O governo ele tem que editar uma medida provisória que seja um equilíbrio entre a possibilidade econômica da empresa nesse momento e a necessidade mínima de subsistência do seu funcionário. Isso é uma equação muito difícil de se conseguir, mas eu acredito que ele tenha revogado. Realmente o antídoto estava matando o paciente, é uma medida muito radical. Como é que os empregados vão ficar em casa 4 meses sem receber salário? As suas obrigações básicas, inclusive com alimentação, não iam ser supridas, não obstante a empresa poder, aí abro aspas, generosamente oferecer qualquer tipo de benefício durante esse período sem que isso se configurasse em salário. Então, essa medida ela foi uma medida recebida pelo empresariado como uma tábua de salvação, mas foi uma medida realmente muito radical para o ciclo econômico, porque o dinheiro ia parar de circular dentro da economia, e aí a gente está falando também da proteção de direitos básicos e individuais, por isso que essa pressão toda foi feita pelo Sindicato dos Juízes Trabalhistas e pelo Ministério Público do Trabalho, porque a gente está falando dos direitos básicos e essenciais protegidos pela Constituição da República. A gente quer evitar, sim, uma demissão em massa. Essa medida ela deve ser reeditada de outra forma. Eu acredito que, na minha opinião e pelo que eu tenho lido, acredito que vai se propor uma redução maior do que a legislação já permite da jornada de trabalho, com uma redução proporcional da remuneração, como forma de ajudar as empresas e continuar salvaguardando o salário e as necessidades básicas do empregado. E, por fim, então, só lembrando, essa questão do direcionamento para cursos com a suspensão do contrato de trabalho foi revogada hoje pelo Bolsonaro, ela não vale. Não obstante, e aqui nesse momento eu abro um parêntese, essa hipótese também já existia na legislação conhecida como layoff. Só que ela tem tantos pré-requisitos para ser implementada que seria, hoje em dia, basicamente inviável você conseguir instituir um layoff, porque isso é uma medida de licença não remunerada da relação de emprego, e que existe hoje. Ela só existe em 2 modalidades, a requerimento do empregado ou layoff, onde o empregado se afasta justamente para poder fazer cursos de qualificação. Só que os pré-requisitos são tamanhos como você tem que ter a concordância do empregado, você tem que ter uma convenção coletiva que prescreva isso anteriormente, você tem que ter inúmeros mecanismos que inviabilizam esse instituto do direito. O que a lei estava fazendo aqui é facilitar isso. O empregado decidiu e vai ser feito e ponto. E não ser uma coisa negociada e uma faculdade do empregado em aceitar, não uma imposição do empregador, como a lei botou. Então, vai haver um desdobramento desse inciso do artigo 3º, da medida provisória, mas não de uma forma tão
pesada e tão invasiva dos direitos fundamentais do empregado, como foi a proposta na medida 929, tal qual foi revogada por pressão aí dos órgãos de proteção do trabalho. E a última questão que a gente traz aqui, referente à medida 929, é o diferimento no recolhimento do fundo de garantia. Então, as empresas elas vão poder diferir esse pagamento como uma forma de socorro nas suas finanças e no seu fluxo de caixa. Então, os pagamentos de março, abril e maio, eles vão poder não ser recolhidos sem nenhum tipo de penalidade ou multa, isso não será considerado mora, mas deverão ser recolhidos a partir do mês de julho em 6 parcelas, em 6 parcelas mensais. Se eu for demitido antes, a empresa terá que antecipar esses vencimentos e fazer o recolhimento do FGTS. Tá? Se a empresa deixar de pagar esse parcelamento futuro das parcelas, porque, vejam bem, o que foi isento foi a obrigatoriedade de pagamento, mas o crédito do seu FGTS ele já está constituído como forma de direito, ou seja, ele já é exigível da empresa. Tá? Então, mas a empresa então não precisa me pagar o FGTS de abril, de março, abril e maio? Não, ela vai pagar. Ela se declara devedor no mês de competência, o que foi feito apenas foi a mitigação da data do pagamento. Isso foi jogado para frente em 6 parcelas como forma de equilíbrio do fluxo financeiro. Se você for demitido, a empresa tem que antecipar, e se a empresa não honrar com o parcelamento, ela vai sofrer todas as penalidades como se não tivesse pago o FGTS no mês vigente, no mês de competência dele. Então, gente, em linhas gerais, essas foram as inovações trazidas pela medida provisória 927, muitas delas já conhecidas da legislação. Na verdade, essa medida veio facilitar que a gente conseguisse implementar essa sistemática que já existia na nossa legislação. O que é importante a gente dizer aqui, que a grande maioria, esmagadora maioria desses instrumentos, eles devem ser regulados entre empregado e empregador através de um documento escrito. Esse documento ele pode se sobrepor tanto à CLT como às convenções coletivas, mas não pode se sobrepor de forma alguma à Constituição Federal, onde a gente tem no artigo 7º as garantias fundamentais dos empregados, das relações de emprego, a gente tem as noções gerais de direito referentes à questão das relações de trabalho. Tá? Por fim, a lei vem prorrogando o prazo das certidões federais das empresas, tá? No que diz respeito à Receita Federal do Brasil, à Previdência Social, ela prorroga o prazo das certidões, uma dificuldade de se conseguir obter novas certidões, e ela amplia a eficácia dessa medida para os trabalhadores temporários, trabalhadores rurais e trabalhadores domésticos. Então, se você tem hoje na sua casa um empregado doméstico, você tem a ferramenta de poder propor a ele alguns desses mecanismos na medida provisória 927. Tá? Hoje, quando eu recebi... Porque de manhã eu gravei um áudio tutorial que está virando um material escrito sobre a medida provisória 927, e aí depois quase infartei quando soube que foi revogado o principal artigo, porque eu fiquei 1h30 conversando com o meu gravador do telefone, e depois a minha equipe ficou quase que o dia inteiro transcrevendo e adaptando isso para um informativo do escritório, e no final do dia a gente tomou esse banho de água fria, mas eu acredito que foi um banho necessário para se alcançar uma medida mais equilibrada e mais justa, não só para o empregador, mas como para o empregado também. Mas aí, refletindo sobre isso e sobre o fato dessa medida provisória trazer mecanismos que já existem na legislação e apenas facilitar esses mecanismos, eu analisei e verifiquei que já existe na CLT um mecanismo de proteção dessa questão toda, que pode talvez ser um intermédio na solução dessa relação empregado-empregador, visando sempre manter a relação de emprego, que no fundo o que a gente está discutindo isso é
manter a manutenção das relações de emprego. É por isso que essas ferramentas existem, para evitar demissões. Então, quando a gente analisa a medida provisória e as razões pelas quais ela foi editada, a gente vê no parágrafo único do artigo 1º, que diz sobre as razões de edição dessa medida, que o que está acontecendo no Brasil para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior. E força maior, todo mundo ouviu falar já em justa causa e força maior. São institutos assim de direito, mas que são conhecidos no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, a partir do momento que uma medida provisória ela institui que o que está acontecendo no nosso ordenamento jurídico e social é um motivo de força maior, ela abre um leque de oportunidades dentro das relações contratuais. E aí eu digo, a nossa legislação, independente dessa medida provisória, ela já previa uma situação de readequação dos contratos de trabalho em caso de força maior. Então, qual era a grande discussão de direito? Quando é que eu vou ter um caso de força maior? Olha, eu tenho declaradamente um caso de força maior. O presidente da República emitiu uma medida provisória e ele, no parágrafo único do artigo 1º, declara que a situação que vivemos é uma situação de força maior. E isso nos leva ao artigo 503 da CLT. O que diz o artigo 503 da CLT? Que em caso que, por pedido do empregado ou em caso de força maior, o empregador poderá reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, o salário em até 25%. Então, esse mecanismo legal, onde o grande senão era a discussão de se aquele fato social seria ou não um fato de força maior, ao meu ver, e com a edição da medida 927, ele foi autorizado a ser implementado. E eu entendo que é um mecanismo que pode atender, talvez ele seja um pouco ajustado no que diz respeito a esse percentual, mas ele pode atender tanto ao empregado como a empregadores nesse momento, porque é um mecanismo de justiça social que, apesar de não estar especificado na medida provisória, por ela, através da declaração de estado de força maior, foi autorizado. Então, hoje eu indico aos meus clientes, às empresas e aos funcionários que elas identifiquem qual é a sua necessidade de massa produtiva, em que campos essa necessidade está se fazendo real dentro da empresa, e a partir desta análise humana, dessa análise de necessidade de movimentar as engrenagens da sua empresa, você possa identificar em qual situação você vai enquadrar determinado funcionário dentro da sua cadeia produtiva. Então, eu tenho pessoas que eu posso trazer para dentro de um modelo home office com uma redução de 25%, usando o artigo 503 da CLT, com a autorização expressa da MP 927, que declarou o estado de força maior. Eu posso ter funcionários que, apesar de eu entender como imprescindíveis para a vida da empresa, neste momento, eles perderam um pouco da função, por uma questão de necessidade de quarentena e tudo mais. Então, eu posso colocar esses funcionários de férias, ou eu posso, antes de fazer isso, eu quero esperar um pouquinho, entender como é que vai se desenvolver esse cenário nos próximos dias. Eu posso antecipar os feriados desse funcionário, e aí daqui a 10, 8, eu ainda não fiz o cálculo dos feriados futuros, mas eu acredito que esse ano tem muito feriado. Eu acredito que a gente deve estar falando algo em torno de 8 dias a 10 dias aí. Eu posso antecipar esses feriados e entender qual vai ser o caminho desse funcionário ali na frente. Então, eu boto alguns em home office, eu boto alguns com redução da jornada, eu antecipo feriados para alguns, e outros que realmente estão perdidos no meio desse caminho, eu vou antecipar as férias e usando todos esses mecanismos que a medida provisória me trouxe, sempre lembrando que deve ser negociada entre empregado e empregador, por escrito, com a anuência do empregado. Tá? Então, queria agradecer a vocês por me ouvirem um pouquinho. Eu sei que o direito ele é, às vezes, um pouco maçante, mas ele não abraça quem dorme. É o que vem socorrer, nesse momento, as empresas e aos empregados, e passa a ser, de certa maneira,
o nosso salvo-conduto para um futuro melhor, aí, resguardando as relações de emprego e resguardando, né, esse equilíbrio econômico-financeiro dessas relações. Tá? Queria voltar a palavra aí para a oportunidade de falar do direito, que é uma paixão, e me colocar à disposição de todos. Quem tiver qualquer tipo de pergunta pode fazer agora pelo chat. Quem quiser falar comigo, ou alguma outra questão inerente ao direito, ou qualquer dúvida que venha a aparecer depois, vocês podem me procurar nas redes sociais, Marcelo Rebibu ou Rebibu Advogados. A gente está em todas as redes sociais e sempre disposto a ajudar e colaborar com a sociedade, com mentes brilhantes e pensadoras, como as mentes de vocês, que estão preocupadas em inovar e trazer soluções que não firam a sociedade e que não firam o equilíbrio econômico-financeiro, tanto das empresas como da vida individual de cada um. Bacana, Marcelo, muito obrigada. Eu acho que foi extremamente esclarecedor. Tem uma série de perguntas aqui, eu vou filtrar essas perguntas, eu vou te mandar numa mensagem. E se você puder responder essas perguntas, a gente devolve lá para o grupo com essas perguntas respondidas. Pode ser assim, Marcelo? Pode ser sim. Senão a gente vai se alongar aqui até a meia-noite, porque realmente gera muitas dúvidas, né? E para você que é o advogado, eu acredito que não é tão difícil a interpretação da lei. Mas aqui a maioria é leigo nessa questão do direito, né? Então, assim, vou selecionar aqui essas perguntas, as que não foram respondidas através da nossa Masterclass de hoje. A gente vai já está gravando essa Masterclass, então vai disponibilizar o link para vocês até amanhã, para quem não pôde assistir também, se vocês quiserem revisar alguma questão. E eu vou selecionar as perguntas que foram realizadas, vou passar para o Dr. Marcelo, ele responde e a gente devolve lá no grupo dos Seja Imparáveis na Crise, para esclarecer vocês ainda mais, para ficar algo bem completo e vocês poderem esclarecer as dúvidas. Dr. Marcelo, é claro que amanhã teremos novidades, ou depois de amanhã, porque nunca esteve tão instável o cenário como ele está agora, e isso é bom, porque a gente nos obriga a ficarmos inquietos na busca pelas informações, pelo conhecimento, e informados o dia todo, mas é um pouco desconfortável para nós, que às vezes a gente não está acostumado com essas mudanças tão rápidas de cenário. Então, nesse momento, agradecemos a participação de cada um dos 47 guerreiros que ficaram aqui na nossa sala por 1h30, escutando, compartilhando, dizer que amanhã a gente vai estar de novo no mesmo horário. A gente vai alinhar agora qual é o tema do nosso conteúdo de amanhã e a gente vai compartilhar com vocês. Importante reforçar também que as pessoas que estiverem presentes em todas essas 9 Masterclass que a gente agendou aqui, essas pessoas vão estar registrando a presença de novo, como vocês registraram no dia de hoje, e as que se permanecerem imparáveis até o final, vocês vão ganhar um curso comigo, né, escolhido lá pela enquete do grupo dos Imparáveis, e eu vou estar assim, ó, online com vocês, respondendo. Não vai ser um curso online onde você só me assiste sem interação, é um curso comigo, né? Eu vou fazer em formato de workshops de 2 em 2 horas para a gente poder trabalhar essa questão como um todo. Por enquanto está vencendo a comunicação assertiva, eu acho que é um tema bem interessante. Se for outro tema, será outro tema, e tá tudo bem. Mas quem vai ser agraciado com esse presente que nós aqui vamos estar proporcionando para vocês é quem realmente se propuser a ser imparável, como os mentores que escolheram estar aqui junto com vocês, esclarecendo todas as dúvidas. Agradecer a presença dos mentores que se apresentaram e estiveram presentes, mas principalmente hoje, uma salva de palmas para o Marcelo, que ele esteve aqui conosco o tempo todo, né? Merece, Marcelo. E se precisarem de serviços jurídicos, né, por favor, busquem essa pessoa aí que vocês já viram que é uma pessoa extremamente esclarecida e apoiadora dessa nossa causa. Tá certo, gente? Marcelo, mentores, muito obrigado. Boa noite a todos. Amanhã tem mais. Boa noite. Boa noite, obrigada e até amanhã, gente. Um abraço grande. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, um abraço. Boa noite.